todas as vezes que eu venho na reunião, que você vem na reunião, qualquer um que vem aqui, a gente vem sabendo que Deus vai agir na nossa vida. A gente tem essa expectativa. Você tem essa expectativa? Pergunta para a pessoa do lado, você vem para a reunião esperando que Deus vai agir na sua vida? Eu venho para cá com essa expectativa. Na maioria das vezes eu nem sei o que Deus pode fazer, né? O que eu apresento para Ele. Mas eu sei, porque a palavra de Deus garante que todo aquele que busca, ele encontra o Senhor. Ele dá uma promessa, ele fala, ninguém que me busca, ninguém que vai atrás de mim, eu deixo de mãos vazias. Por isso, quando a gente faz essa atitude de sair e vir, por isso que tem aquela facilidade hoje, que é você assistir às reuniões, você participar de reunião online, mas você sair da sua casa e você ir diante de Deus faz diferença, porque Ele vê o empenho que você está buscando Ele. Então, quando a gente vem para cá, a gente vem com essa expectativa, estou aqui buscando a face de Deus. Às vezes, nem sei o que Deus vai fazer na minha vida, mas eu sei que Ele pode fazer alguma coisa na minha vida nesta noite. Então, feche os olhos diante de Deus e fala, Senhor, age na minha vida nesta noite, Senhor. Eu não sei o que o Senhor precisa fazer, eu não sei o que o Senhor pode fazer, eu não sei o que está autorizado para que se faça na minha vida. Por isso que às vezes eu nem vou pedir alguma coisa bem definida, porque pode ser que eu peça errado, mas eu confio em Ti, Senhor. E eu sei que o Senhor vai agir na minha vida e o Senhor vai fazer algo de bom, porque a Tua palavra promete. E a Tua palavra nos diz, o Senhor mesmo falou a Jesus, que o Senhor não daria o mal para os seus filhos. E se o seu filho pedisse um peixe, o Senhor não daria um escorpião para ele. O Senhor daria uma coisa boa. E eu confio em Ti, Senhor. Eu sei que aqui estamos e que o Senhor há de trazer algo de bom para nós, Senhor. Confiamos em Ti, entregamos a Ti essa reunião, Senhor, sabendo que o Senhor vai abençoar. E a cada um o Senhor vai abençoar como o Senhor achar que deve abençoar, com aquilo que for o melhor para aquela pessoa. Essa é a característica de Jesus. Ele não obriga, ele não empurra, ele só bate na porta. Quem abre é o dono da casa. Então, nós temos que ter muito claro, quem empurra, quem obriga, quem quebra a porta é o Satanás. O Senhor não faz isso. Ele sempre passa e ele respeita a decisão daquela pessoa. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas por que tanta coisa ruim? Por que acontece isso ou aquilo? Acontece porque a gente deixa acontecer, a gente escolhe. Porque o Senhor sempre passa, mas Ele espera que abra a porta para Ele. Então, é a gente que vai fazer a decisão de abrir a porta e falar, Senhor, entra. Senhor, entra na minha casa. Senhor, entra na minha família. Senhor, entra em tal situação. Senhor, entra neste problema. É a gente que tem que falar. E o Senhor sempre respeitou e sempre deixou muito claro que Ele respeita a decisão das pessoas. E depois as pessoas ficam falando mal dele, né? Que ele que deixou acontecer, que ele... Não foi ele. Ele respeita a decisão das pessoas. Você quer abrir a porta? Eu entrarei. Assim ele fala ali no Apocalipse. Eu entrarei, cearei com eles e estarei ali no meio deles. E você que decide. Então eu convido você nesse momento, você feche os olhos e você veja a sua casa, e você veja a sua família, e você veja a sua vida. Aquelas coisas que você está com medo, aquelas coisas que você está indeciso, aquelas coisas que você está inseguro, aquelas situações que estão te fragilizando, que estão te deixando mal. Você vai abrir a porta
porque o Senhor sempre passa. Ele não abandona aqueles que o buscam. Ele não manda embora quem pede as coisas para ele. São seus filhos. São aqueles que vão seguir o caminho dele. Ele não manda embora, mas ele espera que a gente peça. Ele espera que eu abra a porta e fala: entra, Senhor. Eu quero que o Senhor venha a me ajudar a resolver as coisas. Eu quero que o Senhor venha me inspirar o que eu tenho que fazer. Eu quero que o Senhor venha agir na minha casa, Senhor. Então eu abro a porta e você fecha os olhos e você abre a porta da sua casa. Veja, da sua casa física, que pode ser mesmo a casa física lá, que você visualiza a sua casa, como pode ser a sua vida. A sua vida toda precisa que o Senhor entre e Ele deu uma direção, Ele deu um encaminhamento, Ele deu uma solução, Ele deu uma inspiração. Então feche os olhos e veja qual porta você tem que abrir. É a porta da sua casa, do seu coração? Ou é a porta da sua casa mesmo, lá da sua família? E visualize abrindo a porta. E quando você abrir a porta, você fala assim: entra, Jesus. Eu permito que o Senhor entre. Eu permito que o Senhor entre e haja. E fale, me oriente, me dê a luz, me dê a graça, me dê o conhecimento que eu preciso, me dê o entendimento que eu preciso. Entra, Senhor. Então, eu quero hoje falar um pouquinho da nossa preparação para que a gente busque e a gente encontre o Espírito Santo de Deus plenamente na nossa vida. Não estou falando uma coisa que eu estou inventando, porque tem muita gente que fala que a gente só fica, né? É só o Espírito Santo, é só pedir o Espírito Santo. E a gente é, às vezes, até mal falado porque a gente já está falando isso. Mas, na verdade, é porque eu acho que é a nossa missão. Grupo de oração é para isso. Né? A gente não é outra coisa. A gente é grupo de oração dentro da igreja. Então, o grupo de oração é para orar e buscar o Espírito Santo. Nós nos fundamentamos numa orientação que o Senhor Jesus deu. Então, é isso que nós temos que fazer, essa é a nossa missão, nós temos que fazer isso. Então, temos que ter muita clareza para a gente não fazer o que não é para fazer e se perder no caminho. Essa é a missão do grupo de oração. Então, a gente vai começar, e aí hoje eu senti assim, vamos começar a pensar nisso e vamos nos preparar para buscar o Espírito Santo. Aí fala assim: mas você já recebeu o Espírito Santo? Não recebeu o Espírito Santo? Quando você aceitou Jesus. Você aceitou Jesus. Né? Digamos, você antes não tinha Jesus, mas agora você aceitou Jesus. Você começou. Aí você recebe o Espírito Santo. Então, não tem mais Espírito Santo? Não, tem. Só que vai mudando. Nós precisamos de que o Espírito Santo seja reavivado sempre. O Espírito Santo precisa ser renovado. E, além disso, tem a palavra que está lá eu não lembro agora, eu esqueci, sinceramente, se é sabedoria ou Eclesiastes, que fala assim, que o Espírito Santo também vai embora. Está lá. Sabedoria, capítulo... acho que é o capítulo 1, fala assim, o Espírito Santo, ele foge dos pensamentos insensatos e foge da maldade. Então, significa que o Espírito Santo também vai embora. E que se eu não fizer alguma coisa, tomar uma postura, às vezes, tomar uma mudança, fazer alguma coisa, ele não vai mais ficar comigo. Está na palavra de Deus, não estou inventando, não. Porque existe muito descompromisso que a pessoa fala: não, mas eu já recebi o Espírito Santo. Não, mas eu já fui batizado. Eu não preciso de renovar isso. Precisa sim. Precisa, porque o Espírito Santo, diz a palavra, foge. Não é que fala? Fala assim, foge. Olha só, ele foge da proximidade de quem não leva a sério, de quem não leva do jeito certo ele. Não considera ele da maneira que deve considerar.
Então, nós vamos fazer esse seminário aqui, porque nós precisamos renovar esse nosso contato com o Espírito Santo. Nem que faça aqui, 30 anos que eu estou caminhando, nunca deixei de caminhar com Deus, mas muitas vezes o Espírito Santo vai ter que se afastar pelos meus erros, pelas minhas escolhas, por coisas que eu não devia escolher, eu escolhi, coisas que eu não devia fazer, eu fiz. Então, ele se afasta. E eu preciso falar, não, vem Espírito Santo, volta aqui, eu preciso muito de você. Eu não posso ficar sem você. E essa é uma atitude que daí a gente tem que ter. Por isso que a gente vai fazer esse seminário do Espírito, para que a gente se acerte com o Espírito Santo. Porque nós vamos nos perdendo, principalmente quando vai passando o tempo e a gente vai acostumando com as coisas. Porque a gente aprende a rezar, a gente aprende as coisas espirituais, isso a gente aprendeu. Não é para aprender. Esse seminário não é para aprender nada. É para renovar a nossa convivência com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo pode até ter se afastado, ou pode estar assim um pouco fraco na nossa vida. E a palavra de Deus nos diz isso. Ela fala assim, não, o Espírito Santo vai embora sim. Ele não fica se você não tomar as medidas necessárias com ele. Ele se afasta. Então nós precisamos trazer de volta a experiência com o Espírito Santo. E é isso que eu quero falar aqui um pouquinho hoje, sobre essa experiência com o Espírito Santo. Vamos pegar lá a passagem de Marcos, capítulo 16, versículo 9 ao 20, que foi quando Jesus, ele morreu, ressuscitou, e depois que ele ressuscitou, vocês sabem disso, ele continuou dando umas instruções para os apóstolos ali. Ele apareceu para eles e começou a ensinar, complementar o ensinamento que ele já tinha feito. Ele já tinha ensinado todos os fundamentos de tudo, só que depois que ele morreu e ressuscitou, ele veio para dar umas instruções finais. Ele não foi embora, ele não voltou para ensinar. Ele voltou, fez as reuniões com eles. Tem muita coisa que nós não sabemos o que foi, porque não está na Bíblia, está escrito lá que ele ensinou várias coisas, mas não está escrito tudo que ele ensinou, tá? Não está lá na Bíblia, então a gente também não sabe. A gente sabe só algumas coisas. E eu peguei essas coisas que estão na Bíblia, que ele ensinou. Não significa que é só isso, não. Pode ter mais coisa aí, porque a palavra fala que teve muita coisa que ninguém sabe, que ninguém ficou sabendo. E a gente tem que aceitar. Mas ele fala assim, ó, pode ir um pouquinho para baixo, para a gente não demorar muito. Que aqui, por fim, do versículo 14, por fim apareceu aos 11 e, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. Então ele já começou com a bronca, né? Porque ele falou assim, vocês ainda são incrédulos, mais ou menos igual a gente, né? Fala para a pessoa do lado, a gente é incrédulo ainda, a gente é. Não adianta a gente se fingir de grande fé, porque a gente não tem. A gente tem fé quando está tudo bem, na hora que o negócio aperta, aí você já muda, você fica meio incrédulo, você não tem certeza que aquilo vai acontecer ou que o Senhor vai fazer o que Ele prometeu. A gente realmente tem uma fé, uma incredulidade. Aí, enquanto está tudo bem, a gente acredita. Na hora que fica meio mal, a gente começa a ter dúvida. E Ele sabe disso. Tanto que Ele falou. Quando Ele aparece, Ele fala assim, censurou-lhes, né, a dureza de coração. Falou assim, vocês são incrédulos. Vocês viveram, aprenderam, viram um monte de coisa, mas ainda são incrédulos. Então, quando a gente tem essa posição, não fica triste ou não fica mal com você mesmo, é porque é do ser humano. Né? O ser humano, ele precisa de coisas concretas. E Jesus sabia, tanto que ele fala assim, vocês precisam ser mais homens e mulheres de fé. E a gente precisa mesmo. Tá? Então, fecha o olho um pouquinho e fala, Senhor, me torna uma pessoa de mais fé. Eu preciso de mais fé. Para acontecer as coisas na nossa vida, precisa de fé.
Se não tiver fé, não vai acontecer. Está na palavra de Deus. Não estou eu inventando nada. Se não tiver fé, não vai acontecer. Então precisa de fé. E se você tem fraqueza de fé, não vai acontecer, certo? Você não vai ver. Vai passar o tempo, vai passar a vida, o Senhor vai estar ali tentando, não vai conseguir. Por quê? Porque faltou a fé que precisa ter. Essa é uma condição. Não é eu que estou inventando, gente. Está ali, ó. Precisa de fé. Precisa de esperança. Precisa esperar que aconteça. E ele está censurando isso. Ele fala, não, se você não esperar que aconteça, não vai acontecer. Começa daí. Depois ele fala assim, vamos para o próximo. Depois ele fala assim, e disse-lhes, ide. Aí ele censurou primeiro, falou assim, desse jeito vocês não vão para lugar nenhum. Porque vocês não têm nem fé para poder acontecer nada. Se você não tiver fé, não vai acontecer nada. Aí ele primeiro fala isso, depois ele diz assim, dá a instrução. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele começa a falar qual é o caminho que eles têm que fazer. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Tá? Uma palavra muito dura. Vai ter que crer. Quem crer vai conseguir. Quem não crer não vai ser salvo. Aqui estou falando de salvação, né? Ele está falando de salvação. Então, é uma condição necessária. Depois ele fala assim, estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Mais um versículo aí. Está aí? Está aí? Tá, né? William, mais um. Manusearão serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Deixa eu ver aqui. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, ele dá o sinal necessário. Significa que tem um acontecimento concreto. Significa que o Senhor está presente, ele não está no imaginário, na superstição, ele não está no que não aconteceu. É concreto, você percebe que tudo isso concreto. Ele fala assim, se crer, vai acontecer isso, isso, isso. Você vai enfrentar o veneno da cobra lá, o veneno mortal, e não te fará mal. Você vai enfrentar a doença, ou passar, ou ver a doença, e será curado. E vai expulsar os demônios. E vai afastar os demônios da sua vida e da sua casa. E vai... que é a outra coisa que ele fala do veneno mortal? E falar em línguas, orar em línguas. Ele fala tudo que vai acontecer. Concretamente. Não é coisa fosfórica, é concreto. Isto acontece com quem? Com aqueles que creem e que aceitam Jesus. Simples assim. Simples e bem difícil, né? Isso daí é simples de pensar, mas é muito difícil da gente viver. Mas a gente precisa viver. Eu já há muito tempo, 30 anos que caminho aqui, eu sempre, quando acontecem as coisas comigo, coisas que são ruins, né? Muitas vezes, problemas, dificuldades, coisas para resolver, coisas difíceis, eu diria coisas até terríveis que eu já passei na minha vida. E quando acontece, eu falo assim, Senhor, disto o Senhor quer me deixar mais forte. Disso o Senhor quer levantar uma pessoa de mais fé. O Senhor não quer que eu me torne uma pessoa fraca, o Senhor quer que eu me torne uma pessoa forte. Forte na fé, né? Não de força humana. O Senhor quer levantar uma pessoa de fé. Eu quero dizer para você que é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Quando acontecem as coisas com você, e olha, muitas vezes eu falei isso chorando, não vou dizer que fiz isso, falei isso rindo, não. Falei chorando. E falei, Senhor, o Senhor quer me levantar. E eu
peço que o Senhor me levante. Não falei, ai, que legal, não, porque essas horas não são para a gente nem rir e nem ficar feliz, porque são coisas difíceis, mas são coisas para você vencer. E todas as vezes eu olho para trás e vejo que o Senhor fez isso. Ele levantou, e ainda, com certeza, muitas coisas ainda tem, e sempre terão, eu acredito, umas mais, outras menos. Mas a cada coisa, o Senhor levanta na força do Espírito Santo. Ele levanta de acordo com o Espírito Santo. É a promessa dele que aqueles que receberem ele e receberem o Espírito Santo, é isso que vai acontecer. Então você vai enfrentar os teus inimigos, as maldades do mundo, você vai enfrentar os venenos, você vai enfrentar o inimigo, você vai enfrentar a doença, você vai enfrentar um monte de coisa, mas o Senhor promete e fala assim, não, mas você vai encontrar o caminho da saída. Você vai encontrar o que vai te levantar. Às vezes mais rápido, às vezes demora mais. E isso a gente não consegue assim, só eu fazer uma oraçãozinha já vai tudo resolvido. Não. É um processo que o Senhor levanta a pessoa. Se você perseverar, se você seguir o que ele fala aí, ele garante, porque ele não é um Deus de palavras falsas, ele é um Deus de palavras verdadeiras. E ele diz que aquele que recebeu o Espírito Santo vai ter, não vai ser mágica, não vai ser hoje eu rezei, amanhã tudo resolvido. Não é. Às vezes é, tá? Às vezes é de um dia para o outro. Às vezes vai demorar mais. Às vezes vai ser um pouco mais difícil. Às vezes vai demorar meses. E às vezes você vai fazer isso chorando. Não tem problema. Eu aprendi que não tem problema. Eu falo, tá bom, eu vou chorar aqui, mas eu sei que vai vir. Eu sei que vai ter a saída. Eu sei que vai ter a libertação. Não tem problema. Entenda isso, porque o Senhor é fiel. Agora, se você desistir, sinto muito, você não vai conseguir. Tem esse detalhe. Se você parar no meio do caminho, você não vai conseguir. Você vai ter que enfrentar as adversidades e essas lutas, muitas vezes chorando, mas você vai esperar. Se você desistir, o Senhor vai olhar e vai falar, que pena, eu queria tanto fazer você diferente, eu queria tanto levantar você, eu queria levantar a sua vida, mas você desistiu. Pode ter certeza que é isso que o Senhor vai falar. Não desista, porque é isso que vai te garantir. Se hoje você não conseguiu a libertação, ela virá. Não sei que horas, mas ela virá. Pode ser que ela venha amanhã, pode ser que ela venha hoje mesmo. Pode ser que a resposta venha hoje, pode ser que a resposta demore um ano para vir, não sei. Mas você tem que não desistir. Porque se você desistir, você vai perder. Vai perder a salvação? Não. Tá? Não vai perder a salvação. Porque a salvação é a gente aceitar Jesus. Não vai perder. Mas a sua vida não será aquilo que o Senhor esperava que fosse. Porque o Senhor tem uma expectativa. Quando a gente aceita Jesus e a gente entra no caminho de Deus e a gente recebe o Espírito Santo, o próprio Deus tem uma expectativa, que é o que farei da sua vida. A gente aceita ou não aceita. Se você aceita, ele vai seguir no caminho. Se você desistir, parou, acabou ali, não vai continuar. Então, a gente tem que ir reconhecendo e seguindo. Tá. E aí, como é que a gente vai reconhecer, né? Essa é a parte difícil aí. Vamos pegar a próxima passagem lá, que é de Atos 2. Jesus falou com eles e falou assim, ó, isso aqui é o seguinte, vocês, isso ele foi antes dele subir aos céus, né? Depois que ele morreu, e ele fala assim, mas vocês ficam aí, espera o Espírito Santo. Desde o começo, lá, quando ele sempre ensinou, ele fala assim, não saia fazendo as coisas na louca, porque o desespero que às vezes a gente faz coisas que não devia fazer. Ele fala assim, espera que eu virei com o Espírito, eu mandarei o Espírito Santo, e ele vos dirá o que vocês têm que fazer.
Ele vos dará o caminho, ele vos ensinará, ele falará com você. Através de que jeito? Isso a gente ainda vai mais para frente e pensando mais nisso. Com os dons do Espírito Santo. Não tem outro jeito. Não vai ser com um outro caminho. Não vai ser, eu tenho que consultar o fulano ou o homem de Deus para me receber a resposta. Não. É o Espírito Santo e ele dará os caminhos. E ele falará com os dons que ele tem, do jeito que ele tem. Muitas vezes usando outra pessoa também, mas ele fará desse jeito. É o jeito do Espírito Santo agir. Ele não vai agir de outro jeito. E ele fala assim, espera aí que virá o Espírito Santo. Foi lá o que aconteceu em Atos capítulo 2, porque eles sabiam disso. Porque Jesus falou, fica aí, está lá no final do Evangelho, ele fala assim, vocês fiquem aí, espera a vinda do Espírito Santo. Aí, quando chega lá, primeiro que eu acho que eles estavam morrendo de medo também, mas eles escutaram. E eles ficaram esperando que viesse o Espírito Santo e que o Espírito Santo desse os caminhos que eles tinham que seguir. Foi o que aconteceu em Atos capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, que era tudo uma meia dúzia de gente lá, quietinho, com medo, esperando. Não estava fazendo nada de grande coisa. Aliás, eles nem sabiam o que iam fazer. Igual a gente. Igual a gente não sabe o que fazer. Numa boa parte das vezes, a gente não sabe o que fazer. Então, a gente fica esperando, confiando em Deus. E eles estavam lá. De repente, veio dos céus um vento. Então, aí ele vai descrevendo. Veio um vento impetuoso, apareceram línguas de fogo, se repartiu sobre eles. E, versículo 4, ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Primeiro dom, orar em línguas desconhecidas. A gente tem que ter, porque a gente tem que rezar na língua dos anjos, que a gente não sabe o que está falando, mas o Espírito Santo sabe. Nós não sabemos, mas o Senhor, o Espírito Santo, sabe o que é que está falando. E a gente tem que, então, aprender a deixar que o Espírito Santo fale. E a oração em línguas é isso. É o Espírito Santo falando o que eu não entendi, o que eu não sei, mas eu estou confiando que ele sabe o que ele está fazendo. Eu não sei, porque as minhas palavras são limitadas, mas ele sabe, então eu vou confiar nele. E a gente confiar. E a primeira coisa que vai acontecer é essa, e tem que acontecer. Tem que acontecer para que a nossa oração seja uma oração mais eficaz. Vou até contar um testemunho aqui. Isso já faz muitos anos que eu e a minha irmã, a Cirlei, a gente atendia muita gente envolvida com Satanás no grupo de oração. Muitas e muitas pessoas atendiam assim. E aí um dia a gente foi atender um rapaz que eu não lembro, eu acho que ele era um pai de santo, um rapaz jovem, e a gente foi atender ele, porque ele queria sair daquilo lá, queria seguir Jesus, estava indo no grupo de oração, e pediu ajuda para rezar para ele. Nós fomos rezar para ele lá na igreja, lá na Divina. E nós fomos rezando, conforme o Espírito Santo foi falando para nós. E aí, eu me lembro muito bem que foi uma experiência de confirmação para mim. Que teve um momento que eu fiz uma oração em línguas totalmente diferente do que eu nunca fiz, como eu nunca fiz. E fiz uma oração assim, rápida, forte, diferente, com língua diferente. E a gente abre o olho para ver o que está acontecendo com a pessoa, porque pode ter acontecido alguma coisa, e eu de olho aberto olhando para ele. Aí ele olhando para mim. E eu falei assim, o que foi? Ele falou assim, por que você está falando assim? Ele me falou, eu falei assim, eu não sei, porque eu estou rezando com o Espírito Santo, eu não sei nem o que eu estou falando. Ele falou, você está falando para esses demônios que estão comigo irem embora. E eu não sabia, porque eu não sei nada disso. Nunca conheci nada disso.
Mas ele sabia. Vocês estão entendendo que o Espírito Santo entra onde a gente não entra, onde a gente nem imagina que está. Para mim, essa experiência foi marcante, porque eu nunca pensei nisso. O Espírito Santo sabe o que tem que falar. E a gente, humano, fala um monte de besteirada, fala um monte de coisa e não sabe nem o que está falando. Mas o Espírito Santo sabe. Com menos palavras, diferentes, desconhecidas, mas ele vai certeiro. Foi uma experiência muito interessante que eu tive. Falei, então o Espírito Santo faz a oração certa. Precisamos começar a pedir o Espírito Santo. Antes da gente começar o seminário de vida do Espírito Santo, precisamos começar a pedir. Eu quero ter uma experiência do Espírito Santo. Eu quero novas línguas. Se eu precisar que o Senhor fale para mim alguma coisa, eu preciso começar a aprender a escutar. Senão eu nunca vou escutar. Se eu ficar só falando com as minhas palavras, não vou saber. Eu preciso, o Espírito Santo falar comigo na língua dele, que é diferente, mas é certeira, poderosa, atinge o que precisa ser atingido. Primeira coisa que nós vamos ter que começar a pensar para a gente se preparar para essa experiência de oração ou seminário de vida com o Espírito que nós precisamos fazer. E o Espírito Santo, ele vai querer falar com você. Ele quer falar direto na sua vida, tá? Foi isso que o Senhor falou ali para os seus discípulos, que era isso que eles tinham que fazer, que eles esperassem no Espírito Santo. Aí, quando o Espírito Santo chega lá em Atos, chega como vento, como fogo, eles já começam a mudar. Eles começaram a falar coisas que eles não sabiam, a ter um entendimento que eles não sabiam. Depois disso, depois que eles recebem o Espírito Santo, aí então eles fazem um monte de coisa que eles nem pensavam em fazer. Aí Pedro vai lá para fora, começa a pregar, aí eles começam a mudar totalmente a vida deles, aí eles ficam cheios do poder de Deus, aí eles vão, cura um, cura outro, liberta o outro. Eles não estavam esperando isso. Eles não imaginavam que isso ia acontecer. Assim como você não sabe o que Deus quer fazer na tua vida. Mas, particularmente, o Senhor quer fazer alguma coisa na tua vida. Senão, Ele não falaria isso. Ele falaria assim, fica lá em casa, pronto, não precisa mais nada. Não, Ele quer fazer alguma coisa e você é que decide. E aceita ou não aceita. Por que você acha que tem tanta gente que não faz nada? Que eu conheço. Um monte de gente que eu conheci. Não faz nada. Nunca fez, não faz, talvez não fará. Por quê? Porque não aceitou essa parte. Essa parte precisa ser aceita. Você precisa aceitar que o Espírito Santo realize em você o que Ele quer realizar. É uma decisão que não é do Senhor, porque o Senhor já fez a decisão aqui, ó. Ele já disse. É você que tem que aceitar. Ele já falou, é isso que você tem que fazer. Você vai aceitar o Espírito Santo, ele vai vir, você vai começar a ter um caminho totalmente diferente. É isso que vai acontecer. Você que toma a sua postura de aceitação disso. E aí, então, você vai vendo as coisas acontecerem, né? A gente, às vezes, quer que aconteça tudo rápido, mas o Senhor tem o jeito dele fazer com cada pessoa. Tem aquele que vai mais rápido, tem aquele que vai mais lentamente, não tem problema. Isso não vai fazer diferença lá diante de Deus. O que importa é que eu vá e que eu não fique parado. E foi o que os apóstolos fizeram. Eles saíram lá para fora, começaram a pregar, começaram a fazer as coisas, e assim foi a vida deles. Aí você vê todos aqueles apóstolos, se você vai lendo toda a história dos atos dos apóstolos, você vai ver que a vida deles se transformou numa vida. Eu falo assim, gente, qual que é a vida deles? O Senhor falava assim, vai para lá, eles iam, vai para cá, eles iam, vai lá atrás de não sei o que, eles iam. E eles viam o poder de Deus. Isso não é inventado, está lá tudo lá descrito nos Atos dos Apóstolos. Fez grandes homens, grandes mulheres, vidas cheias da graça de Deus. É isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós.
Continua a mesma coisa. O Senhor deseja fazer isso com cada pessoa. Fala uma pessoa do lado, o Senhor quer fazer uma grande história da sua vida. O Senhor quer fazer um grande testemunho da sua vida. O Senhor não quer que a sua vida seja uma vida fraca, uma vida medíocre, igual todo mundo. Uma vida sem gosto, uma vida sem testemunho. O Senhor quer fazer da sua vida uma história maravilhosa de bênção. Ele não quer fazer da sua vida uma história de destruição. Ele quer fazer uma história de bênção. E é isso que o Senhor está preparando para você. Eu só quero aqui falar uma coisa que eu estava pensando, que eu trouxe aqui os 2 copos. Um copo que eu coloquei água limpa aqui para beber, e o Senhor fala que o Espírito Santo é água viva, e o copo vazio. Mas esse copo vazio, ele poderia estar cheio de suco, estar cheio de terra, estar cheio de sujeira, ter outras coisas nesse copo. Eu quero dizer assim, para que o Senhor encha a tua vida, você precisa tomar uma postura. E a postura é, eu deixo o meu copo vazio. Hoje, que eu já passei 30 anos aí de caminhada, eu vejo um monte de gente que ficou tudo na mesma. Não estou falando mal dessas pessoas, tá, gente? Mas eu vejo. Não posso fechar meus olhos, eu vejo. O copo ficou parado, cheio de, talvez, de suco, que é gostoso, né? Suco, cheio de água mais ou menos, né? Pela metade. E não vai acontecer nada. As pessoas que fazem isso, não vai acontecer nada. Não vai para o céu? Vai ser salvo? Vai, não estou falando nada disso. Mas a vida dela será isso. Para você ter uma vida cheia do Espírito Santo, você precisa ter o copo vazio. E deixar o Espírito Santo colocar a água viva, do jeito que ele quiser. Essa é a parte difícil, tá, gente? Essa é a parte difícil. Quem é que não quer segurança? Eu quero. Então, a gente quer segurança, a gente quer que o Senhor fale assim, não, vai dar tudo certo. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Só que não é assim. Não é assim que acontece. A gente passa muitas coisas, mas isso vai tornando seu copo cheio da graça e forte. Então, é preciso que você não bloqueie essa ação do Espírito Santo. Se você quer que isso aconteça na sua vida, você também pode não querer, que o Senhor não vai te rejeitar por causa disso, tá? Não vai te rejeitar. Só que você não vai ser luz do mundo. Você não vai ser sal da terra. Para você ser luz do mundo, sal da terra, você vai ter que estar cheio do Espírito Santo aqui, ó. Então, primeiro, você vai ter que estar vazio. De tudo aquilo que você imagina, de tudo aquilo que você espera. Muitas vezes, eu falo, Jesus, eu não pensava que o Senhor ia fazer isso com a minha vida. Mas é o que tem que ser, porque é isso que vai ser a minha história, o meu testemunho. Então, eu preciso entender isso. Então, a gente não sabe o que vai ser. Você tem que aceitar. Falar, mas eu estou aqui, Senhor, o copo está vazio. Enche do teu Espírito, com a condução do teu Espírito, com a tua graça. E aí, então, nós vamos vendo que isso vai se enchendo e vai acontecendo. Esse é o nosso convite para você do grupo de oração, que a gente se prepare desse jeito, para que a gente... E é claro que você não é obrigado, porque de repente você fala assim, eu não quero nem saber disso daí. Tudo bem, pode ser. O Senhor não vai te rejeitar. Só que a sua vida vai ser menos do que ele esperava. Vai ser menos do que poderia ser. Essa não é a decisão de Jesus, é a decisão tua. E ele vai aceitar a tua decisão, tá? Então, eu peço que você comece a pensar nisso. Vai começar a pensar, eu quero uma vida cheia da graça de Deus. Outro dia eu vi o testemunho naquele evento que teve agora faz pouco tempo,
o PHN lá, da Canção Nova. E eu vi o testemunho de um padre jovem, e ele falando assim, que ele, na vida dele de jovem, ele viu um monte de amigos dele morrer de droga, de overdose, porque ele usava drogas, né? Não sei direito os detalhes, e ele deu o testemunho dele chorando, assim, sabe? E ele falando assim, que ele viu todos aqueles amigos dele morrendo, e ele também ia morrer, ele tinha certeza que ele ia morrer, porque a vida que ele tinha era uma vida de usuário de droga, de pessoa muito louca, e que ele ia morrer. Aí um dia ele foi nesse encontro, e Jesus mudou a vida dele. E ele falou chorando, depois ele se tornou padre. E ele falou assim, quando eu decidi que eu não queria, eu queria uma vida diferente, o Senhor veio e transformou a minha vida. Então, não tem outro jeito que não seja passar pela decisão da pessoa. Não tem a mágica, tem a decisão. Então, você vai começar a tomar a tua decisão, para que a sua vida seja uma vida onde o Senhor e o Espírito Santo possam usar, você precisa se decidir.